Olá pessoal, irmãos abençoados. Eu vou decidir gravar esse vídeo aqui pelo comentário que eu li aí agora. Não sei, esqueci o nome, mas só que eu senti de comentar sobre isso. E eu quero dizer, velho, geralmente quando eu ensino a um pessoal aqui mostrando a verdade do dízimo, que o dízimo é um dos grandes enganos, é uma mentira. Eu mostro sobre a ceia também, que a chamada Santa Ceia é outra mentira, outro engano. E eu mostro qual a interpretação desses textos na Bíblia, qual a interpretação correta. E esse pessoal aprende, quando eles vão ensinar a outras pessoas, eles falam: rapaz, fulano de tal ficou furioso, ou se não, fulano de tal achou isso, achou aquilo. Eu falei: rapaz, isso é o normal. Isso é normal a pessoa achar isso. Como eu antigamente também já fiquei: que é isso, rapaz, você tá falando isso? E fui verificar para ver. É normal as pessoas discordarem na hora e sentir aquele baque. Seria anormal ou estranho se a pessoa ouvisse: o dízimo não é do Novo Testamento não, o dízimo é a lei, é uma cultura judaica, foi para os judeus, o pessoal de Israel. Entendi, legal, eu creio. Isso aí que seria estranho. A gente podia até crer que seria uma ironia do pessoal e que eles não iam verificar. Mas quando a pessoa tem esse bike é legal. Agora, uma coisa interessante, velho, que eu quero falar, e que toda a história do cristianismo, da Igreja Católica, a gente vê isso, é que a maioria dos cristãos, aqueles que oram muito, que jejuam muito ou não, a maioria deles, e eu sou um cara que já fiz muito teste com pastores. Tenho amigos de prova, Danilo mesmo, aí que dizia: rapaz, você é maluco? Eu vi um pastor pregar e quando acabava eu vi algum erro grave assim, eu chegava e dizia: deixa eu ver se ele é um cara santo mesmo, se ele tem educação, se ele é um dominador, um ditador que não aceita ser corrigido. Eu chegava na maior humildade, no maior respeito, nunca fui arrogante em falar. Eu aprendi também a corrigir uma pessoa em particular e elogiá-la em público. Então eu chegava: pastor, Pai do Senhor, tudo bem? Pastor, o senhor falou sobre aquilo, que aquilo é aquilo outro, só que eu discordo, pastor. Eu entendo assim, ó o que a Bíblia diz em tal lugar. E aí eu analisava, e aí eu descobri que muitos deles não eram nada santo. Porque eles viam discordar e me olhavam assim e dizia: quem é você? Você é alguma coisa para falar que eu tô errado? Então, não só um vídeo que eu gravei de um líder, de um pastor onde eu pregava, mas muitos outros. Eu tenho vários testemunhos aí. Então, é frequente de pastores, de pessoas que não é da maioria dos cristãos, agir de maneira dura, entendeu? Não só dura, mas no sentido de ofensiva. Aquele que não é líder, soberbo, pastor, ele geralmente, você fala contra o dízimo, ele está tão acostumado e tão preso às doutrinas, ele é um dominado pela doutrina. Essas pessoas assim que é dominada pelas doutrinas, que veio dos ancestrais, que já aprendeu assim, que já tem anos crendo no dízimo, crendo na ceia, crendo que o templo é a casa de Deus, crendo que o templo é a igreja, crendo tudo segundo o senso comum. Essas pessoas que se apegaram a isso, e quando você mostra o contrário, ela sente e te ofende, elas são pessoas que se apegam também a relacionamento quando está com o cônjuge, se é mulher quando está com o namorado, ou vice-versa. Eles se apegam fácil e ficam dominados, cegos por aquilo. Se alguém falar: fulano de tal tá te traindo, não acreditam e se volta contra você. Eles se apegam também a time de futebol. Observe se ele torce por algum time. Eles se apegam, briga, discute, perde tempo com isso. Eles também se apegam a partido político. Não que você tenha alguma ideologia sobre política errada, mas eles se apegam. Por isso que dizem que política, religião e futebol não se discute, porque é a paixão do homem, onde esse lado emocional que prende a pessoa e cega a pessoa e faz você morrer e matar pelaquela ideologia. São as três áreas, política, religião e futebol, que esse lado emocional do ser humano se manifesta de maneira maior. A religião é o ícone, está acima de todos. Você vê gente matar por política aí, gente também matar por futebol, e onde mais mataram pessoas e mais morreram pessoas foi através da religião. Então,
A maioria das pessoas são fracos, são meninos. Leia Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios, são meninos, há rivalidade, há inveja, você vê todos esses tipos de sentimento. Então, pessoal, são meninos, são carnais, então são mentirosos. Então não fique meio desanimado ou desanimada com isso. Não procure, você que saiu do sistema, que não quer, não achou um lugar legal para congregar. A maioria dos tempos que você vai em sua cidade tá com essa ideologia corrompida, com essa coisa arcaica que não pode mudar nada. Se você for falar o contrário, ele te punem logo e faz com que você saia dali. Indiretamente te botam para fora e te diz que você é herege, que você está turbado e que você precisa orar mais. Se você tá quase impossível você achar um lugar legal de pessoal que tem a mente aberta, que ouve o contraditório e não se fica mal, entendeu? Mas sabe debater através das ideias e promove a democracia das ideias. Se você não encontra um lugar assim, não vigie, não dê lugar ao pecado, não volte para a prostituição, coisa errada, porque eles vão dizer, tá vendo ali o cara que sabe a verdade ali, ó. Olha o que tá fazendo agora aí, ó. Falou tanto, agora tá só em casa. Então a maioria deles fazem isso e usa a vida dessas pessoas que tá passando por essa fase para poder fundamentar ainda a sua heresia. E outra coisa, não fique abalado se eles chamam você de herege, muito pelo contrário, se alegre. Teve uma irmã até que comentou no meu vídeo aí, dizendo eu sou uma herege para a igreja, para o pessoal que eu congregava. Isso aí é bom, irmã. Eu me alegro quando as pessoas me chamam de herege e acham que eu sou herege, sabe por quê? Se eles achassem esse sistema corrompido que está aí, se eles ouvissem as minhas ideias e achassem legal, eu ia ficar triste porque eu poderia estar parecido com eles. Mas como eles acham eu herege e turbado, eu fico alegre porque eu falo, que bom, eu tô diferente, eu saí desse sistema, eu tô diferente, entendeu? Eu tô diferente. Então são poucos que conseguem abrir a mente, são poucos que têm um coração puro e Deus revela a verdade, como está em Mateus 13, versículo 11, se não me falha a memória, que Jesus disse a vós, aos apóstolos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não, os fariseus, o pessoal ruim, os judeus, o pessoal que estava na linha de frente e cínico. Muita gente diz que Jesus usa parábolas para poder dar exemplo e explicar, mas muitas vezes ali em Mateus 13 mesmo, ele falou por parábola para que não pudesse compreender, para que vendo não veja e ouvindo não entenda e não se converta e não sejam salvos por eles. Não sejam também curados, para se cumprir o que estava em Isaías, no profeta messiânico. Porque o ouvido do pessoal daquele tempo que ouvia Cristo, dos fariseus em si, eles estavam endurecidos. Eles de mau grado ouviam Jesus, já com malícia. Entendeu? E eles bem profetizou em Isaías, Jesus disse a vosso respeito, disse que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. E eles me adoram com mandamentos humanos que maquinalmente, maliciosamente aprenderam. Isaías capítulo 29, a partir do versículo 13. E Marcos 7, Jesus fala isso. Em Mateus também. Leia Marcos 7, a partir do versículo 4 em diante. Jesus ali confrontando. Então, se alegre, meu irmão, quando você receber perseguição desse pessoal. Quando eles mentirem, falar que você tem demônio. Como disseram para Jesus. Tem demônios. Em Mateus, no capítulo de número 11, versículo 18 e 19 ali, Jesus disse, veio João sem comer carne e beber vinho, e vocês disseram ali, ó, não, tem demônios. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, comendo carne e bebendo vinho, e vocês dizem ali, ó, vai um beberrão e comerão, amigo de publicanos e pecadores. Mas não foi nem isso. Eu acho que em Mateus 12, disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, o poder do demônio maior, segundo a mitologia grega. Outros diziam estar endemoniado. Até a família dele chamava ele de maluco, tá louco, depois que vieram entender. É por isso que quando foram chamar Jesus, que Jesus estava ensinando, disseram, Jesus, sua família está aí, sua mãe e seus irmãos. Ele indignado disse, rapaz, minha mãe e meus irmãos é quem ouve a palavra do meu pai e pratica.
Não vou tratar minha família com nenhum privilégio, não. Não faço acepção de pessoas. E muito pelo contrário, ele era rejeitado pela sua família. Uma tipificação de José, que foi rejeitado pelos seus irmãos. Então, não se surpreenda se você sofreu o que os profetas sofreram, que foram cerrados ao meio. Leia Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Por falar a verdade, eles passaram fome, sede. Como Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz que estava passando ele e outros fome, sede, tinha necessidade de roupa, se afadigava trabalhando com as próprias mãos, não tinha morada certa. E quando o pessoal caluniava ele, ele respondia amavelmente, entendeu? Eles estavam como escória de todos os lixos do mundo. Os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, foram cerrados ao meio, foram apedrejados, mortos a fios de espada, perseguiram, andavam errantes pelo deserto, vestidos de pele de camelo, de animal, viviam nos antros da terra. Mas os escritores hebreus dizem que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. João também, que vivia no deserto, era uma voz que clama no deserto. Pegaram João e fizeram tudo o que quiseram. E não reconheceram que ele veio na autoridade de Elias, que em Malaquias, no capítulo 4, dizia que antes de vir o Filho do Homem, de vir o Cristo, viria o Elias para restaurar o caminho. E João Batista veio nessa unção de Elias. Mesmo o espírito que atuava em Elias, você vê a característica de desafiar rei. Estava também em João Batista. E o pessoal não reconheceu. E Jesus disse que fizeram com João o que quiseram. Mataram, cortaram a cabeça e decapitaram. Mas Jesus disse que os de nascido de mulher, nenhum é maior do que Elias. Então não importa, meu irmão, se o pessoal não está te reconhecendo, que acha que você é um herege, que você está turbado. O que importa é que Jesus está lá em cima dizendo, olha, aquele ali eu conheço. Ninguém está reconhecendo quem é ele. Mas eu conheço, de nascido de mulher. O importante é que Jesus está reconhecendo a gente. Elias sofreu isso. Os apóstolos, depois de Cristo, morreram, sofreram perseguição. A maioria dos apóstolos. Os profetas também a mesma coisa. O próprio Cristo sofreu. Entendeu? Em Lucas 24, versículo 26, está escrito, ora, não convinha que o Cristo padecesse, sofresse e morresse, para depois entrar na sua glória? Se nós queremos entrar na glória, convém também que a gente padeça, porque muita gente só quer entrar na glória, só quer glória, mas ninguém quer padecer como Cristo. Então, temos que sofrer por amor à verdade. Aquele que procura levar com a barriga e fazer a média com todo mundo e ficar calado e ocultar a verdade para poder não sofrer, ele já terá o seu galardão aqui na terra. Vai perder galardão, outros vão perder a salvação. Então, nós devemos sofrer por amor à verdade e não sentir, meu Deus, o que está acontecendo? Não agir como novidade. Não esqueça de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10, que Jesus fala, bem-aventurado, bem felizes sois vós quando vos perseguirem. Bem felizes são os perseguidos por causa da justiça, que está falando a verdade, está praticando a justiça, está sendo justo. Bem felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, bem felizes são vós, quando por minha causa, diz Jesus, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ele não diz que é para você ficar triste, não. Ele fala, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, a gente tem que dizer, eu não sou digno de estar sofrendo por amor a Cristo. Que maravilha que está acontecendo. Obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade de estar sofrendo como os profetas sofreram. Está acontecendo o que aconteceu, o que Jesus profetizou, o que disse que ia acontecer. E você vê que os apóstolos, lê Atos a partir do capítulo 5, que Pedro e eu acho que Barnabé e Silas, eles apanharam, foram chicoteados, e eles se alegravam dizendo, nós não somos dignos de estar sofrendo por amor a Cristo, por esse nome, por pregar a verdade, por falar contra o judaísmo, contra a lei de Moisés, contra o templo, mostrando que isso tudo acabou, que a lei e os profetas
duraram até João, revigoraram até João, Lucas 16:16, mas a partir de agora vem sendo pregado o evangelho do reino, é o novo mandamento que Jesus nos deu, que está em João 13, a partir do versículo 34, 35, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, não fiquem tristes, não desanime de estar pregando essa verdade. Jesus disse que grande será o nosso galardão dos céus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, não é para ficar triste, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. Muita gente está fazendo o contrário, está ficando triste, está desanimando. Não, se alegre por isso. Se for possível, a gente tem que chegar para esse cara e dizer: ô, velho, você que está me perseguindo, ou o cara que está mentindo, ou o cara que está injuriando você. Se for possível, a gente chega até ele assim e fala: pô, velho, eu quero te agradecer, obrigado. E a pessoa vai dizer: obrigado por quê? Você vai dizer: não, porque você está fazendo o meu galardão ser grande no reino dos céus. Por que isso? Porque Jesus disse que bem feliz quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem felizes sois vocês, alegrai-vos e exultai, porque será grande o vosso galardão. Então tudo que está passando aqui na terra, vai ser grande o galardão naquele dia. Então se alegra, meu. Quanto mais os caras bater, os caras mentir, os caras turbar o que você está falando, não querer entender. Quanto mais o pessoal fica vendo meus vídeos aí, pega um vídeo só do dízimo e já vai achando que já está cheio de conhecimento, não quer nem assistir, já vai vomitando um bocado de besteira que eu já tô cansado de ouvir. Ah, o dízimo, Gerson, é da lei ou da graça? Eu já sei o que, é que você vai falar com isso. Você falar o dízimo é da lei, você vai dizer: ah, Abraão, antes da lei, Gênesis 14, ou Jacó, capítulo 28, ali, ó. Já Abraão deu o dízimo a Melquisedeque antes da lei. Tem um vídeo explicando sobre isso. A lei foi abolida. Em Mateus 5, 17, Jesus disse que não vinha para abolir. E o dízimo? E se não der o dízimo, como é que vai sustentar a igreja? Não sei o que lá. É porque você não é pastor, você não sabe que tem necessidade. A igreja cristã no Brasil e Testemunho de Jeová, eles não pregam dízimo, pregam oferta e continua crescendo. Então, não tem desculpa para pregar dízimo. E ainda que precisasse pregar só o dízimo, fizesse crescer a instituição, não é desculpa para pegar o erro. Os fins não justificam os meios. Então, vai essa palavra aí. Um abraço aí ao pessoal, tudo aí, a Caco Rocha, o varão aí do site, do canal Músico Mais. Tem outros aí que eu esqueci. Agora eu vou gravar um vídeo aí, ver o vídeo do canal do pessoal. O pessoal que sempre me assiste, tá comentando erro. Pô, velho, a gente tá junto aí. Claro que a gente não concorda com tudo. Tem uma coisa que eu creio, que você às vezes crê diferente em relação a ler o que for, mas a gente tem algo em comum e uma fé em comum em relação ao Salvador e a doutrina dele, que é o amor. E a gente desconstrói tudo isso aí, toda essa manipulação de ter que ir ainda atrás de homem, de sacerdote, para ficar pagando um dízimo ou comendo um pedacinho de pão que ele disse que é a santa ceia do Senhor, que se não comer todo mês ou toda semana ou todo ano, dependendo da instituição que esteja, da igreja, aí tá fora, porque ali é o corpo de Cristo, tá fora do sangue, da comunhão. A gente é contra tudo isso aí e é a favor do único mandamento de Cristo, que é o amor. Como João, em 1 João diz, que o mandamento que temos é o único, que conhecemos desde o princípio, não são vários, são só, que é o amor, que amar a Deus e amar ao próximo se resume em um só. Você só consegue amar a Deus quando ama aquele que foi criado em imagem e semelhança de Deus, que é amando o próximo. É por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o outro semelhante a esse. Porque não tem como você amar o próximo se você não ama a Deus. Não tem como você dizer que ama a Deus se não ama o próximo a quem vê. Tá em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 20, diz isso. Se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se você não ama seu irmão a quem vê, como irá amar a Deus a quem não vê? Por isso temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que diz amar a Deus, ame também ao seu irmão. E a igreja, a instituição, criou um bocado de mandamentos que você tem que, para servir a Deus, você tem que dar o dízimo todo mês ao pastor, que ele disse que está dando a Deus. Você tem que dar ceia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não tem nada disso. Isso aí é legalismo.
Aí o outro se preocupa com o brinco, achando que Deus está preocupado com a cultura dos outros. Aí pega os textos limitados. Aí os outros se preocupam com maquiagem ou com tipo de roupa. Claro, não estou dizendo que ninguém tem que andar devasso nu. E tudo isso aí é cultural. Se você for numa tribo indígena, você não pode dizer que eles estão devasso nu. Ali é uma cultura deles. Como a Bíblia não fala de padrão de roupa, então nós temos que estudar a cultura da pessoa para o evangelho ser relevante à cultura dele. Isso aqui não é porta estreita, não é devassidão. E muito menos pegar a graça de Deus e transformar em libertinagem. Eu estou falando isso porque a Bíblia não tem um padrão de roupa. Então você tem que chegar na cultura da pessoa e ver o que aquela cultura, o que é moral e o que é imoral. Entendeu? Porque se você achar que tem que se cobrir todo de roupa para ser moral, porque o padrão é esse, você vai entrar em contradição. Porque a maioria das igrejas que se veda todo de roupa, que o homem não pode andar de bermuda e blá blá blá, que a mulher tem que ser toda coberta, você vê mais imoralidade, mais coisa errada do que leis de tribo indígena. Você já viu alguma tribo indígena ter algum índice de alguém estrupar alguém? Já viu? Já soube que o índio estrupou alguma índia? E o pessoal andando nu, ou só com um fiozinho, um negocinho simples, com os seios do lado de fora, já viu dizer isso? E o índio estrupou a índia. Não o índio que está na cidade. Não tem. Então, não adianta, os caras se preocupam com legalismo, com um bocado de coisa, tudo isso aí camufla o evangelho. Aí você vê esses crentes sem de roupa, malicioso, mentiroso, cínico, mau, pega o que você fala e deturpa para falar diferente, para poder defamar, tirar sua boa fama. Tudo isso aí tem a ver com o diabo, com a palavra diabo, que significa defamador, caluniador, aquele que tira a boa fama. Muita gente diz que odeia o diabo, fala todo dia contra o diabo, só que é o próprio diabo. Como Jesus disse, ajuda aos apóstolos, um dentre vós, ele não disse tá com o diabo, não, ele disse é diabo. Porque já tinha essas características de difamador, de cinismo, de defamador, de maldade, de impureza, que já era a personificação do diabo. Judas via Jesus fazendo milagre direto, curando as pessoas, e mesmo assim continuava roubando da bolsa. E Jesus ainda conferiu ele um cargo de confiança. Ele era para dizer, pô, sou um cara ladrão, Jesus me deu esse cargo de confiança, pô, não vou decepcionar ele. Jesus fez isso para ajudar ele, mesmo assim ele continuava roubando. Acho que está em João no capítulo 13 isso. Capítulo 12, versículo 18, se não me falha a memória. Judas roubava 18 ou 28 o que tinha na bolsa, então era cínico. Com isso aprendemos que essas igrejas aí que dizem que todo dia vê milagre, que tem isso que é poder de Deus, filhos, Jesus ouvia, via milagre direto, estava com Deus encarnado, via milagre e continuava fazendo o que era errado, roubando e sendo cínico. E vendeu Jesus por dinheiro, traiu Jesus. Isso nos mostra que milagre não converte ninguém não. Milagre não converte ninguém. Se convertesse, Judas estava convertido de hoje. Se convertesse, Pedro não negava Jesus 3 vezes. Se convertesse, o pessoal não ficava indo atrás de Jesus só para comer, como está em João capítulo 6. E depois murmuravam e deixavam Jesus e ficou só os 12. Vendo milagre direto. Milagre não converte ninguém. Sua igreja pode ter milagre todo dia. Isso não quer dizer que o pessoal lá é santão, mais santão que ninguém. Toma cuidado que esse pessoal que vê milagre todo dia são eles que Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20, que pelos seus frutos, ele não disse que é pelo dom de alguém que você conhece a pessoa, mas pelos frutos, e o fruto tem a ver com as suas ações, com o seu caráter, que está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 20, que Jesus fala que o fruto do Espírito é amor, a partir do versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, justiça, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. E as obras da carne, que está no versículo 19 de Gálatas 5, é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, rivalidades, bebedices, glutonarias, sem nenhum domínio próprio. Então, não é pelo dom da pessoa, o dom é Deus que dá. Jeremias, antes de você nascer, eu já te consagrei, eu já te conheci, antes de você sair do ventre da sua mãe, eu já te consagrei como profeta. O cara não pediu, já nasceu profeta. Jeremias 1,5. Agora, dom
O dom é de Deus para os homens. Agora, os frutos, o caráter, as ações é opcional. O dom é irrevogável. O fruto é opcional. Então Jesus disse, olha, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20. Você conhece uma pessoa não é pelo seu dom, pelo dom dela, é pelos frutos você conhece a árvore. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu não estava cheio de dom? Em teu nome nós não expulsamos os demônios? E nós não profetizamos? E nós não curamos os enfermos? Fizemos muitas maravilhas? E Jesus disse, e eu lhes direis explicitamente, publicamente naquele dia, eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês conseguiram fazer tudo isso, profetizar, expulsar demônio, fazer maravilhas, e vocês nunca tinham me conhecido, e muito menos eu vocês. Apartai-vos de mim, maldito, que praticaram a iniquidade, que não cumpriu a minha lei, o meu mandamento, que não é o sábado. Que a adventista pega e fica dizendo só, é o sábado, quebrou o sábado. Não, é o amor. Que o outro diz, não, porque não deu dízimo, aí quebrou a lei. O outro é porque não fez isso. Cada um doutrina, religião, denominação, pega a sua ênfase. Um é só no sábado, o outro é só no véu. O outro é só no dízimo, o outro é só naquilo. Não, porque não cumpriu o amor ao próximo. Pratica. Apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as praticas, ele é comparado com o homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e Cristo é a rocha. 1 Coríntios 10, versículo 4. Que edificou sua casa sobre a rocha, o homem prudente, e desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com força naquela casa, e ela não desabou, porque estava edificada na rocha. Mas todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, ele é comparado semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso indica que aquele que serve a Deus e pratica o mandamento de Deus, de Cristo, que é o amor, e com isso ele está construindo a sua casa sobre a rocha, sobre o próprio Cristo, sobre os princípios de Cristo, de bondade, de amor, de verdade, de caráter, de ética. Isso indica que os ventos fortes não vai deixar de vir sobre ele. O vento forte, a chuva, os rios, vai vir sobre aquele que é prudente e aquele que é insensato. Vai vir para os dois. Não vai deixar de vir, vai vir um problema. Só que a diferença é essa. É que aquele que construiu a sua casa na areia vai desabar e vai ser grande a ruína. E quem construiu sua casa na rocha, meu irmão, não vai ser abalado. Salmos 121, lembrei agora, diz que os que confiam no Senhor, não é confiar de boca, porque a fé sem as obras ela é morta. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, diz isso. Você não é salvo pela obra, mas você só consegue provar sua fé através da obra. É a obra que mostra se você crê. Entendeu? Um equilibrista que ultrapassava de um prédio a outro por cima de um fio. Ele foi com o carro de mão, ultrapassou, e o pessoal dizia, eu creio em você. Você crê que ultrapassa aqui em cima de um fio, de um cabo de aço? O pessoal, eu creio. Ele foi lá, ultrapassou. O pessoal disse, está vendo que eu creio? Você é o melhor equilibrista do mundo. Ele disse, você crê que eu vou lá e volto com uma pessoa dentro do carro de mão? E o pessoal disse, eu creio, vá lá. Ele disse, então entra aqui no carro de mão que eu vou lá. O pessoal, não vou não. Ou você não crê? Não, mas mande outro, não crê. Então falar que crê e não tiver obras para provar isso, a fé é inoperante, não serve. Salvação é fé, pela fé em Cristo. Mas fé só de boca, sem palavras, ela é uma fé inoperante, é uma fé fédida, entendeu? E Deus não aprova essa fé. Então, aquele que crê em Cristo, os que confiam no Senhor, Salmo 20, 121, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. E assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do teu povo, desde agora e para sempre. Então, ele é como o monte de Sião que não se abala. Aquele que confia no Senhor é aquele que constrói a sua casa na rocha, e pode vir chuva, correr os rios, soprar os ventos, mas dar com força, não vai se abalar. Entendeu? Porque está edificado em Cristo, nos mandamentos dele, não da religião. Aí sim ele vai se frustrar e vai ver que foi enganado a vida toda. Então não se importa não, pessoal. Não se importa com toda a calúnia. Vamos exultar e se alegrar com tudo isso, com toda
com toda a perseguição. Vamos continuar sendo humildes, respondendo amavelmente àquele que nos calunia, mostrando com as nossas atitudes que a gente está em relação à verdade. Porque não adianta o cara dizer que tem toda a doutrina verdadeira e o outro é herético, por mais que seja herético, mas você matar o cara em nome de Jesus. Quem é o melhor? Digamos que um cara prega um bocado de heresia na Bíblia, todo turbado. E a gente que crê que prega certo fala pra ele, esse cara tá pregando muita heresia, muita maluquice, vamos matar esse cara. Quem é aí que é o digno de ser salvo? Aquele que estava turbado, mas não mata ninguém, não faz mal a ninguém, mas crê algo errado? Ou a gente que crê certo, mas não pratica o único mandamento que dele depende toda a leis e os profetas, que é o amor? Deus não vai salvar alguém porque ele está crendo certo, não. Às vezes o cara nasceu numa religião turbada que turbou ele. Ele precisa de tempo para se libertar. Deus vai salvar quem pratica o amor, meu irmão. Então a gente não tem direito de botar ninguém no inferno, de querer matar ninguém com palavra. Esse pessoal não mata a gente aí, que persegue a gente, que diz que a gente vai descarregar. Mas esse pessoal não mata a gente porque a nossa Constituição não permite. Mas se fosse naquele tempo antigo, a gente estava morto. Estávamos mortos como os profetas. Então, cheio de maldade. Vamos mostrar com nossa atitude. Não só com doutrina, mas com a atitude que a gente está com a verdade. Eu vou parar o vídeo porque vai descarregar. Mas é isso. Eu senti que gravar um vídeo assim, falando mesmo, simples. E vamos seguir em frente aí com essa verdade aí. Se encontrar no paraíso, véio. Na cidade santa aí, para bater um papo legal. Fiquem na paz todo mundo aí.